Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear. Essa aula inicia o tema diagonalização. Inicialmente, nós vamos explorar alguns conceitos para que seja possível contextualizar, e preparar a compreensão para o referido tema, o tema de diagonalização matricial. Então, nós iniciamos com dois problemas, sendo que o primeiro é o problema dos autovetores. O problema consiste em dizer que, dada uma matriz A de tamanho n por n, existe uma matriz de base Rn consistindo de autovetores de A? Então, essa é a primeira pergunta. O segundo problema da diagonalização, na versão matricial, ele consiste na seguinte pergunta: dado uma matriz A de tamanho n por n, existe uma matriz invertível P, tal que a inversa de P vezes A vezes P é uma matriz diagonal? Então, são os dois problemas, Na verdade, um único problema, mas com duas interpretações relacionadas ao estudo de autovetores e de diagonalização. Antes de falarmos propriamente de diagonalização, alguns conceitos são importantes. O primeiro deles é o de semelhança. Se A e B forem matrizes quadradas, dizemos que B é semelhante a A se existir alguma matriz invertível P, tal que B seja igual a inversa de P vezes A vezes P. Em geral, nós dizemos que uma propriedade de matriz é invariante por semelhança, ou que a propriedade é invariante de semelhança se ela for compartilhada por quaisquer duas matrizes semelhantes. E as propriedades de matrizes invariantes por semelhança são mostradas a seguir. Então, a gente tem propriedade para determinante, invertibilidade, posto, nulidade, traço, polinômio característico, autovalores e dimensão de autoespaço. E essas duas matrizes, a matriz A e P-1 vezes AP, elas, se forem invariantes por semelhança, elas têm o mesmo determinante. A é invertível somente se P-1 vezes AP é invertível. Elas têm o mesmo posto, a mesma nulidade, o mesmo traço, o mesmo polinômio característico, os mesmos autovalores. E para um dado lambda, autovalor de A, e, consequentemente, de P-1 a P, então, o autoespaço de A associado a lambda e o autoespaço de P-1 a P associado a lambda têm a mesma dimensão. Com isso, uma matriz A, ela é diagonalizável, é possível encontrar, a sua matriz P-1AP, se for semelhante a alguma matriz diagonal, ou seja, se existir uma matriz invertível P, tal que P-1 vezes AP é diagonal. Então, nesse caso, a gente diz que a matriz P diagonaliza a matriz A. Um teorema importante, necessário, antes da gente falar de diagonalização, é que se A é uma matriz de ordem n por n, então as duas afirmações abaixo são equivalentes. A é diagonalizável e A tem n autovetores linearmente independentes. Dito todos esses conceitos, então como que a gente faz para diagonalizar uma matriz? Ou melhor, antes disso, o que é diagonalizar uma matriz? Dado uma matriz A, se ela for diagonalizável, encontrar uma matriz diagonal que tem as mesmas propriedades de invariância por semelhança. E para encontrar, para diagonalizar uma matriz,
Primeiro, nós encontramos N, se ela for de ordem N, né? N autovetores linearmente independentes, por exemplo, P1, P2, Pn. Depois nós vamos formar uma matriz, colocando como vetores coluna dessa matriz que eu chamo de P, né? Os autovetores P1, P2, Pn. Em seguida, nós calculamos P-1 vezes AP, que vai ser diagonal com entradas lambda 1, lambda 2 e lambda n na diagonal principal. Lembrando que os lambdas são autovalores associados aos autovetores P1, P2 e Pn. Por exemplo, né, vamos encontrar a matriz que diagonaliza A. O primeiro passo é achar os autovalores de A, né? Então, calculamos, né, pela definição, determinante de lambda i menos a, nós chegamos nesse polinômio característico. As duas raízes são 1 e 2. Para lambda igual a 2, nós temos esses dois autovetores associados, P1 e P2. Para lambda igual a 1, nós temos o P3, que é o autovetor associado. Então, minha matriz P vai ser formada por esses três autovetores. Fazendo a inversa de P, nós chegamos nessa matriz, e fazendo P-1 vezes A vezes P, né, nós vamos chegar nessa matriz. Observe que uma matriz de ordem 3, diagonal, o lambda igual a 2 aparece duas vezes e correspondente exatamente a P1 e P2, que são os autovetores associados a esse autovalor. E na última coluna, né, o lambda igual a 1, né, que é o autovalor associado a P3. Então, aqui nós resolvemos um exemplo, né, um procedimento prático para fazer a diagonalização de uma matriz. E assim nós encerramos essa nossa primeira aula do curso de Álgebra Linear. Nas próximas aulas nós daremos continuidade a esse assunto, resolvendo mais exemplos. Até breve, bons estudos!